Pois é, vamos continuar aqui no segundo vídeo de hoje, né? Falando sobre as tecnologias, né? Basicamente falando sobre os sistemas de posicionamento e navegação por satélite. A gente falou agora há pouco sobre o GPS, aliás, falando sobre os sistemas que existem hoje, né? O GPS e o GLONASS. O GLONASS e o Galileu, né? São os mais importantes, além de outros. Tem outros que estão em fase experimental e em desenvolvimento em outros países, né? É provável que a China tenha também algum estudo, talvez esteja trabalhando para desenvolver também seu próprio sistema, né? E o funcionamento, todos esses sistemas partilham de um mesmo funcionamento e consiste em utilizar no mínimo 3 satélites que disponibilizam informações horárias para determinar a localização, como por exemplo a longitude, a latitude e a altitude, com precisão de poucos metros para o uso civil, chegando a decímetros para o uso militar. Olha aí, ó. Já é preciso quando se fala de informação para a sociedade civil, né? Porque quem é a sociedade civil? Todo mundo, nós, eu, vocês aí, todo mundo, né? Agora, quando se fala de uso militar, é o uso exclusivo dos militares, né? Com certeza as informações que são repassadas para o uso militar, elas são mais detalhadas, né? Porque são informações privilegiadas no momento de uma guerra, né? Que até o próprio GPS, quando ele foi criado, a finalidade dele não era o uso social, né? Igual acontece hoje. Todo mundo pode utilizar o GPS, inclusive aparelhos como o celular tem o GPS, né, gente? Mas inicialmente era só para uso exclusivo dos militares em guerras, né? E os receptores do GPS utilizam os sinais horários emitidos pelos satélites para calcular com precisão o tempo e a posição geográfica em que se encontram. Olha aí, que a gente já falou, quando a gente falou sobre coordenadas geográficas, em localização geográfica, a latitude, a longitude, a altitude, a latitude e a longitude, no caso a coordenada geográfica. Seria esse ponto, né, que o GPS ele fornece para as pessoas. E ainda dá a informação sobre a altitude, né, do lugar onde você se encontra. E essas informações elas só são possíveis graças à recepção de sinais emitidos pelos satélites, né, enviados pelos satélites lá do espaço, lá de onde o satélite está, né, lá no espaço, girando em torno da Terra, né, capta a informação da Terra e envia para os receptores que estão aqui na Terra, né, espécie de antenas que recebem esse sinal e transforma esses sinais em informação. Por exemplo, para calcular com precisão o tempo, a previsão do tempo, por exemplo, né, a localização geográfica em que a pessoa se encontra, etc. Olha aí, vamos falar um pouco, aprofundar um pouco sobre o GPS. O GPS, Global Position System, que significa sistema de posicionamento global em português. A sigla GPS é GPS, porque é como se escreve Sistema de Posicionamento Global em português. Vocês poderiam até me perguntar, professor, e não é SPG não? É GPS porque é como é assim escrito Sistema de Posicionamento Global em inglês, né? Lá nos Estados Unidos, que foi onde criou o GPS. Então vai ser chamado GPS. É um sistema composto por satélites com função básica de prestar informações sobre o posicionamento de um equipamento que seja capaz de receber os sinais enviados por eles, que a gente já falou aqui. Olha aí, ó. São em torno de 24 satélites, pessoal. Olha aí, essa imagem aí mostra muito bem, ó. Esses objetos aí no espaço ao redor da Terra são satélites, só que eles são bem menores, né? E é só uma ilustração, né? O satélite. E essas linhas circulares aí seria a órbita pela qual eles percorrem
ao redor da Terra, que são também imaginárias, né? Não existe, a gente não vê na prática esse caminho pelo qual os satélites percorrem, não. O certo é que são vários satélites enviando informações para os receptores aqui na Terra, né? Olha aqui, ó, por exemplo, ó, o satélite lá no espaço, né, e a torre, o centro de controle, que com certeza tem um receptor e que recebe a informação e envia para o GPS que está acoplado ao trator, né? Ou seja, o GPS nesse momento aí vai trabalhar a serviço da agricultura, ajudar o operador do trator e da máquina no caso, obter informações a respeito do espaço que ele está trabalhando lá, né? Da área agrícola no qual ele está trabalhando. Viram aí esses objetos aí, esses azuis, com tom de cor azul, seriam os satélites. A torre, que é o centro de controle, e o trator, né, que recebe as informações. Vamos lá. Então é assim que funciona, funcionaria o GPS. O outro sistema de posicionamento global por satélites seria o GLONASS. O GLONASS é a alternativa russa de posicionamento global por satélites e vem sendo desenvolvido desde 1976. E assim como o GPS, olha aí, já um pouco depois do GPS, concebido para fins militares, ou seja, inicialmente para fins militares. Foi criado também num contexto da Guerra Fria, né? Então, inicialmente era para fins militares. Quando acabou a Guerra Fria, e perdeu o sentido, né, do GPS, tanto o GPS como o GLONASS, ficar a serviço somente do militar. E transformaram eles, adaptaram eles para que a sociedade também pudesse ter acesso, né? O projeto ficou abandonado por anos devido ao fim da União Soviética, mas durante a última década, sob o governo de Vladimir Putin, que é o atual mandatário lá da Rússia, o projeto foi restaurado com grande prioridade e em 2010 chegou a custar 1/3 do orçamento total da Agência Espacial Federal Russa. Olha aí, o tanto eles investiram alto mesmo para criar o GPS deles, né? Que tem o nome de GLONASS, né? Hoje o GLONASS já conta com uma cobertura global e precisão superior ao GPS. Olha aí, gente, tanto que o GLONASS se desenvolveu, né? A área de cobertura e precisão superior ao GPS. Então hoje chega a ter uma precisão melhor do que o GPS. Pra vocês terem noção, né? E aí tem a ilustração, semelhante ao GPS, também informações enviadas por satélites russos, é claro, né? Enviados para o espaço, tem até alguns anos aí em que foram lançados satélites para trabalhar a serviço do GLONASS. E aí vai, né? Você vê o tanto que as coisas evoluíram. Então por hoje a gente vai encerrar essa videoaula aqui, a última, que fala sobre tecnologias de análise do espaço geográfico. Espero que vocês tenham obtido conhecimento e vocês também podem acompanhar pelo livro didático. Eu vou repassar no grupo dos alunos o capítulo que vocês devem estudar, o mesmo assunto. E lembrando que essas aulas aqui elas foram baseadas eu utilizei o roteiro do livro didático para facilitar para vocês, que é o material que vocês têm como certo mesmo. Certinho, gente? Então, tudo de bom para vocês. Um abraço.